Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Monitor George e estarei aqui com vocês resolvendo algumas questões da matemática e suas tecnologias. O assunto que iremos ver agora, ele é bastante tranquilo, é a notação científica. Pessoal, a notação científica nada mais é que uma forma de representação numérica que é comumente utilizada para representar números ou muito grandes ou muito pequenos. A notação científica, ela utiliza-se a potência de base 10. A potenciação ou exponenciação é uma operação matemática, pessoal, que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, o a elevado a n é o mesmo que escrevermos o a vezes a vezes a vezes a n vezes. Então, pessoal, o nosso a é a nossa base, que vem a ser o número que está sendo multiplicado por ele mesmo, e o n é o nosso expoente, que vem a ser o número de vezes em que o número, a nossa base, será multiplicado. Como exemplo, vermos algumas potências de base 10. O 10 elevado a 0, pessoal, ele será visto logo a seguir. O 10 elevado a 1, temos como base o 10 e o expoente 1, logo é o próprio 10. O 10 elevado a 2, temos como base o 10 e o expoente 2. Isso aqui, pessoal, pode ser reescrito da seguinte forma: o 10 vezes 10, que é o 10 multiplicado por ele mesmo duas vezes. O 10 elevado a 3 é o mesmo que escrevermos o 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, é o 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. O 10 elevado a 5 é o mesmo que escrevermos o 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, é o 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Podemos também, pessoal, utilizarmos um macetezinho. Observe, podemos inferir que o nosso expoente, o valor do nosso expoente é a quantidade de zeros existentes, ou seja, o 10 elevado a 1 temos como expoente 1, logo teremos um zero. O 10 elevado a 2 temos como expoente o 2, número 2, logo teremos dois zeros. O 10 elevado a 3 temos como expoente o 3, logo teremos 3 zeros. O 10 elevado a 5 temos como expoente o 5, logo teremos 5 zeros, e assim sucessivamente. Isso é um macetezinho, pessoal, mas não devemos esquecer o real significado do expoente, que vem a ser a quantidade de vezes em que a base será multiplicada. Temos também a possibilidade do nosso expoente ele vir na forma negativa. Isso, pessoal, significa que o nosso expoente ele se encontra no denominador. Ou seja, o 10 elevado a menos 1 é o mesmo que escrevermos um 1 sobre 10. O 10 elevado a menos 2 é o mesmo que escrevermos um 1 sobre 10 vezes 10. O 10 elevado a menos 3 é o mesmo que escrevermos um 1 sobre 10 vezes 10 vezes 10. E assim sucessivamente. Também é válido o nosso macetezinho. O 10 elevado a 1 menos 1, temos como expoente o menos 1, então temos um zero. O 10 elevado a menos 2, temos como expoente o 2, então teremos dois zeros. O 10 elevado a menos 3, temos como expoente o 3, então teremos 3 zeros. 10 elevado a menos 5, temos como expoente o 5, então teremos 5 zeros, e assim sucessivamente. Em relação ao 10 elevado a 0, pessoal, isso aqui é uma regrinha que vem lá da divisão. O 10 elevado a 0 pode ser reescrito como sendo 10 sobre 10. Isso aqui é o mesmo que escrevermos o 10 elevado a 1 vezes o 10 elevado a menos 1. Temos uma propriedade da potenciação em que o produto de bases iguais devemos conservar a base e somar os expoentes, ou seja, 1 mais menos 1. Isso aqui é o mesmo que 10 elevado a 1 menos 1. Isso aqui é o mesmo que 10 elevado a 0. Ou seja, pessoal, 10 elevado a 0 é igual a 10 sobre 10, que é igual a 1. Então, por isso, na matemática, todo número elevado a 0 ele é igual a 1. Não só o 10, mas todo número que é elevado a 0 ele é igual a 1. Então, a forma da representação aqui, da notação científica, temos um número, chamamos de b. B será um número entre 1 e 10, vezes 10 é a nossa base de potência, elevado a n.
que é o expoente, que pode ser tanto negativo ou positivo, como vimos já anteriormente. Iremos praticar agora o seguinte número. Na letra A, temos o número 10.000. Esse 10.000 ele pode ser escrito como sendo 1 vezes 10. Iremos contar agora a quantidade de zeros que existe. Temos 1, 2, 3, 4. 1 vezes 10 elevado a 4. Isso aqui também, pessoal, poderia ser reescrito de uma outra forma. Ou seja, o 10.000 poderia ser reescrito como sendo 10.000 vezes 10 elevado a 0. Porque vimos que 10 elevado a 0 ele é igual a 1. E na matemática, o 1 é elemento neutro na multiplicação. Ou seja, 10.000 vezes 1 é igual a 10.000. Então não alteramos nada. Iremos agora realizar o deslocamento das vírgulas. Da vírgula. Sabemos que atrás desse zero aqui existe uma vírgula. Então podemos deslocar a vírgula nesse sentido. Contando 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, podemos escrever isso aqui como sendo 1 vezes 10 elevado a 4. Observe, antes tínhamos 10.000, agora temos 1. Se o número ele diminuiu, o nosso expoente ele deverá aumentar. Ou seja, ele saiu de 0 para 4. Isso aqui, pessoal, a gente devemos lembrar do conjunto dos números inteiros. Temos o 0, 1, o seu oposto aditivo, que é o menos 1, o 2, o seu oposto aditivo, que é o menos 2, e assim sucessivamente. Na letra B, podemos resolver da seguinte forma, sendo 1 vezes 10, e contamos a quantidade de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 vezes 10 elevado a 7. Encontramos já a resposta. Só que tem que ser negativo, porque esse número aqui, ele vai ser 1 sobre 10 elevado a 7, ok? Podemos também, pessoal, reescrever esse número como sendo esse número vezes 10 elevado a 0. Isso aqui é igual a 1 vezes 10 e agora realizamos o deslocamento da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pessoal, antes era um número muito pequeno, agora temos o número 1. Se o número ele aumentou, o nosso expoente ele deverá diminuir. Logo, teremos menos 7. Por isso que eu lembrei aqui, pessoal, o conjunto de números inteiros, porque necessitamos saber quando um número é maior ou menor. Às vezes, esse expoente ele pode confundir, né? Às vezes, podemos dizer que o número 1 ele é menor que o número 2, só que na verdade não é. Aqui na letra C, temos que 0,423 pode ser escrito como 4,23. Por quê? O B, pessoal, ele deve estar entre 1 e 10. Então, a vírgula ele deverá ser deslocada entre o 4 e o 2. 4,23 vezes 10 elevado a 1. Só que esse 1, pessoal, observe, o número aqui ele aumentou. Então, nosso expoente ele deverá diminuir. Beleza? Aqui na letra D temos 0,00395. Isso aqui pode ser reescrito como sendo 3,95 vezes 10 elevado. Vamos deslocar a vírgula de forma que ela fique entre o 3 e o 9. 1, 2, 3. 3 vezes. Pessoal, antes tínhamos um número muito pequeno, agora temos um número maior, o 3,95. Se o número ele aumentou, o expoente ele deverá diminuir. Então, é 3,95 vezes 10 a menos 3. Iremos agora resolver uma questão do Enem. Essa questão pode ser encontrada no caderno amarelo. É a questão de número 144. Ela foi aplicada na forma regular no ano de 2019. Pessoal, quando resolvermos as questões de matemática, nem sempre é interessante lermos o texto de referência. Eu recomendo que vocês pulem logo para o que se pede, para então
ver se é necessário a leitura, porque resolver a prova do Enem não é nem tanto a dificuldade, mas sim o tempo que você tem. Então, quanto menos você ler e conseguir responder a questão de forma correta, melhor, porque aí você vai poder ter esse tempo que você teve na questão anterior em uma questão que venha a ser mais elaborada. A questão fala: o vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Pessoal, aqui ele não deseja a conversão de unidade nenhuma. Ele quer apenas que transformemos esse número em notação científica. Podemos resolver de duas formas. A primeira forma é como vimos, 1,1 vezes 10, e iremos contar a quantidade de zeros existente. 1, 2, 3, 4, elevado a menos 4. Ou então, podemos resolvermos da seguinte forma: 1,1 vezes 10, e iremos agora deslocar a vírgula. A vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4. 4. Pessoal, antes tínhamos um número muito pequeno, agora temos um número maior. Então, o expoente ele deverá ser menor. Porque antes, esse expoente aqui era vezes 10 elevado a zero. Logo, se nós aumentarmos o número aqui da frente, o b, então nosso expoente n ele deverá diminuir. Então, a nossa alternativa é o nosso gabarito D. Temos também uma outra questão, essa questão caiu no caderno amarelo, é a questão de número 147 e foi também aplicado na forma regular, no ano de 2020. A questão fala: a escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. Então, a Fórmula 1, pessoal, tem 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. O que ele quer dizer aqui, pessoal, é que ele fala 1 metro, 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Então, metro sobre 1 milhão de micrômetros. Então, pessoal, se realizarmos essa continha aqui, iremos obter o nosso valor em metros. Temos que 100 sobre 1 milhão. Podemos simplificar esses zeros e encontramos sendo 1 sobre 10.000. Aqui, pessoal, podemos dizer que é o mesmo que escrevermos 1 vezes 10 elevado, temos 1, 2, 3, 4, elevado a 4. Como esse 10.000 ele se encontra no denominador, e aqui ele subiu, então 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então temos o gabarito, a letra C. Pessoal, esse assunto é bastante simples, eu espero que vocês tenham entendido. Aproveitem os macetes, porque na hora de prova, isso é muito fácil de se passar. E essas questões são muito fáceis e elas são questões que não podem ser raras. Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu deixo aqui um muito obrigado e até a próxima.